Meus queridos pastores, como eu creio ser do conhecimento de todos, desde o início do ano, eu jubilei do Ministério Pastoral e tenho dedicado especificamente meu tempo a clinicar na área de psicanálise. Eu me formei em psicanálise clínica e fiz uma pós-graduação na área de psicanálise aplicativa. E no estudo da psicanálise eu tenho dedicado grande parte do meu tempo a atender pacientes numa clínica aqui no estado do Paraná. E esse tema que veio à tona recentemente, a questão do suicídio do pastor Júlio, chamou muita atenção. E isso não é um fato novo. Na verdade, no mês de setembro, o mês de combate ao suicídio, eu fiz uma palestra sobre o tema na Igreja Metodista de Paranavaí e eu me ative grande parte da ministração a tratar sobre suicídio entre pastores. E nós temos um quadro grave nesse aspecto. Isso tem sido uma constante. Quase que todo mês há uma história de suicídio entre pastores. Basta você entrar na internet e colocar lá pastor suicidou, você vai achar muito. E o que tem levado tantos pastores ao suicídio? A atividade pastoral não é uma atividade muito fácil. Nós lidamos com pessoas, nós lidamos com problemas e muitas vezes nós encontramos líderes que eles não estão preparados para lidar com seus próprios problemas e estão lidando com os problemas dos outros. Essa sobrecarga do ministério, essa atividade excessiva ministerial, ela tem levado muitos pastores a um quadro depressivo terrível. E não somente ao quadro depressivo, nós temos aí alguns fatores que são bem complicadores. Eu acabei de assistir um filme, o nome do filme é A Tentação. E esse filme relata a história de um líder cristão evangélico que ele estava tão envolvido com as atividades espirituais que ele não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para os filhos, e de repente ele descobre que a esposa está vivendo uma experiência extraconjugal. E ele entra numa crise como homem, e ele entra numa crise como homem de Deus, questão de fé. E ele então começa a questionar Deus, por que ele está vivendo aquela experiência, já que ele é um homem de Deus, um homem de oração, de dedicação plena a Deus. E ele se esquece de uma coisa: a esposa dele é mulher, precisa de atenção, precisa de carinho, precisa do marido. E a mulher dele não tinha esse homem, porque ele estava orando, ele estava no monte, ele estava pregando, ele estava visitando, ele estava evangelizando, e esqueceu que tinha esposa. Da mesma forma, os filhos, né? Os filhos percebem isso. Eles têm um pai ausente. Pode prestar atenção que o pastor tem tempo para o filho dos membros da igreja, para os jovens da igreja, mas pouco para os seus próprios filhos. Então, eles começam a ter crises, porque começam a perder os seus filhos, começam a perder esse relacionamento. Eu atendi agora alguns casos, especificamente 3 casos de jovens, filhos de pastores, com problemas de homossexualismo. E sabe o que é interessante? Dos 3, 2 começaram a apresentar comportamentos e trejeitos homossexuais como forma de uma brincadeira, de chamar a atenção do pai. E os pais não perceberam que ele estava tendo esse comportamento. E o resultado foi que ele decidiu que essa seria a forma de atingir o pai. E aí, quando ele tentou reverter essa situação, ele já estava envolvido em relacionamentos homoafetivos e os pais não perceberam. Um outro caso, uma filha de um pastor que, por falta da presença do pai, por falta da atenção do pai, ela decidiu que iria destruir o ministério do seu pai. E iria fazer isso cometendo as coisas mais absurdas que uma moça cristã pode fazer. E sabe o que é interessante? Também começou querendo chamar a atenção do pai. Meu querido pastor, pensa nisso que eu estou falando agora. Qual é o comportamento que o seu filho está tendo para te provocar, para ver se você consegue enxergá-lo? Isso é um absurdo, mas é uma realidade.
Eu, hoje, como terapeuta dentro de uma clínica, atendendo pessoas todo dia, eu estou me deparando com esses quadros de filhos de cristãos, filhos de pastores, que estão procurando uma forma de chamar a atenção dos seus pais, porque eles espiritualizam tudo. E não obstante a isso, eu quero que o pastor pense nisso. Os filhos veem a sua dedicação, o seu tempo totalmente entregue a eles, e de repente eles se deparam com alguém falando mal de você, criticando você, inventando mentiras, destruindo a sua vida. Um salário que não justifica, não compensa. Os filhos têm necessidades. A pergunta é, qual é o filho que vai querer servir a um Deus que vê toda essa coisa acontecendo com o seu pai? É a tendência do filho tomar partido em defesa do pai. Mas se ele não consegue que o pai o perceba, então a tendência dele é querer provocar situações. E muitos pastores estão perdendo seus filhos, estão perdendo filhos e estão perdendo espiritualmente, porque aí eles não querem mais saber de Deus nem de igreja. Tem pastores perdendo a sua esposa porque estão muito ocupados com a atividade pastoral e quando deparam a esposa tem suas carências afetivas supridas de forma que não seria a adequada. Então, é hora de nós pensarmos em todos esses quadros, porque esses quadros geram depressão. E esse quadro depressivo leva a comportamentos, atitudes que acabam mal o ministério. O ministério pastoral está entre as atividades mais estressantes e tendenciosas ao suicídio. Isso é um quadro real. Em setembro, quando eu falei sobre suicídio, eu apresentei um quadro histórico com dados estatísticos reais dos maiores problemas que os pastores enfrentam. Eles enfrentam problemas familiares por conta do ministério, eles enfrentam problemas de depressão, a maioria, cerca de 78% dos pastores tem algum quadro depressivo, isolamento, porque todo pastor tem medo de perder o seu ministério, perder a sua igreja, então, consequentemente, ele se isola, porque compartilhar seus sofrimentos, suas dificuldades com outros pastores é correr o risco de se expor, e isso é um problema grave, né? Quando você vai numa reunião de pastores, eu sei o que eu estou falando, reúne-se um grupo de pastores, o que eles falam? Porque a minha igreja está assim, meu ministério está crescendo. Na verdade, eles estão vendendo uma imagem, porque quando eles estão sozinhos num canto, eles sabem que não é nada disso. Apesar de apresentar um ministério de sucesso, eles estão vivendo quadros depressivos, de suicídio, de fracassos, que são gravíssimos. Então, é importante se pensar nesse aspecto da questão ministerial, porque muitos ministérios estão fracassando, estão afundando por causa desse excesso de querer mostrar ser uma coisa que lá no fundo não está vivendo, não é essa a realidade que está vivendo. Então, esse é um ponto, o isolamento, eles se isolam dos pastores. O aspecto financeiro, salários baixos, que não dão dignidade, em alguns casos, não são todos os casos, nós temos aí megas pastores, megas igrejas que estão enriquecendo muitos pastores, mas isso não é uma realidade no geral, tá? Isso não é uma realidade no geral, a maioria passa por sérias dificuldades. Essa questão financeira tem sido um outro agravante, não conseguir dar à esposa, aos filhos, aquilo que seria necessário. E não obstante a tudo isso, o próprio sistema das igrejas hoje, denominacionais, convenções, não tem essa preocupação de, vamos dizer assim, atender os anseios emocionais dos pastores. Eles vivem uma pressão o tempo todo com medo de perder ali a igreja onde está pastoreando. Então isso geram quadros emocionais do tipo que está levando muitos ao suicídio, né? Alguns pontos que são importantes sobre essa questão do suicídio entre pastores, muitos deles, devido à pressão ministerial e até mesmo a vivência no dia a dia, muitos têm cometido suicídio, e eu acompanhei 3 casos específicos por conta de pecado, né? O que é isso?
o camarada comete um adultério e até está tudo abafado, ele consegue ir levando. Mas quando isso vem à tona, ele não consegue lidar com a exposição pública dessa situação. Então, há 3 casos específicos que eu analisei recentemente, aconteceram exatamente isso. O medo da exposição pública, da vergonha, levou alguns ao suicídio. Mas é importante pensar numa coisa. Paulo disse assim, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer, isso eu faço. E se eu faço o que eu não quero fazer, já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, a lei do pecado. Freud, ele dissertando sobre essa questão da repetição de pecados, ele vem abordar isso como sendo comportamento, nós evangélicos chamamos de pecado porque biblicamente é pecado. Na psicanálise nós estudamos isso como comportamento humano, ou seja, a formação do caráter que vem da origem de família faz com que nós tenhamos determinados comportamentos que foram formados nos nossos conceitos e que eles vão se repetir. No meu livro, que deve sair agora em janeiro, a cura da alma, né? Sarando as feridas da alma, eu trato sobre esse contexto de comportamento, de caráter, de formação. E esse comportamento, ele se repete. Vamos citar aqui o exemplo, vamos pegar especificamente o caso de Isaac. Isaac, ele repete um pecado do pai dele, lá quando nega que Abraão nega que Sara é sua esposa, e depois Isaac vem repetir esse mesmo pecado. E nós encontramos personagens bíblicos como Davi, Salomão e outros que vão repetir os pecados dos seus pais. Então tem muitos pastores que vêm de uma família com quadro de adultério e que num determinado momento eles acabam cometendo esse erro. E acabam então entrando num quadro de depressão. O pecado, a omissão, o esconder, o viver uma vida dupla, ele tende a levar a esse comportamento depressivo e suicida. Então, nós temos muitos pastores vivendo uma vida dupla, eles vivem uma vida no altar e uma outra vida fora do altar. E de um dado momento, esses 2 personagens, o pastor santo do altar e o pastor que tem uma outra vida fora do altar, eles vão entrar em choque. Num dado momento, eles vão colidir, eles vão entrar em conflito. E nesse momento desse conflito é que nós vamos, então, nos deparar com um quadro depressivo, uma não aceitação daquilo que ele prega, daquilo que ele fala e daquilo que ele vive. E nesse momento, então, há um quadro de, vamos dizer, uma tensão emocional muito grande que leva ele a um comportamento suicida ou de autodestruição, ou como a gente chama de autossabotagem. Toda vez que você está vivendo comportamentos que ele, de alguma forma, num dado momento, vai colidir e destruir você, você está sabotando a sua própria vida, você está se auto-sabotando o tempo inteiro. E, consequentemente, num dado momento, esse processo de autossabotagem, ele vai se manifestar. Uma coisa importante a pensar é a questão da santificação ou santidade e recalque. A santidade é uma vida para Deus por convicções tanto de fé como de pecado. E especificamente a conversão, ela traz esses 2 pontos. A conversão, ela não muda o caráter do ser humano, ela muda o conceito dele de Deus e o conceito de pecado, mas o caráter dele continua o mesmo, e aí é um processo. E quando nós deixamos de fazer determinadas coisas porque temos convicção, nossos conceitos foram mudados, então nós estamos vivendo uma santificação. Quando nós deixamos de fazer por causa da fé, simplesmente eu não faço isso porque por isso, por aquilo, porque alguém eu vou ser reprimido de alguma forma, eu vou ser censurado, então isso aí é repressão. Eu estou reprimindo os meus desejos, eu estou reprimindo as minhas vontades e, consequentemente, num dado momento, quando essa barreira da repressão se romper, então irá desencadear uma série de pecados, um atrás do outro, porque rompeu essa barreira da repressão. Então você não quer mais reprimir
os seus desejos, você quer, vamos dizer assim, esse acúmulo de repressão, ele gera um vulcão que num dado momento ele vai romper. Então isso não é santificação. Santificação é uma vida para Deus, por convicção de pecado de Deus, e isso quando os nossos conceitos são transformados, como diz Paulo lá em Romanos, no capítulo 12. Ele diz: transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, os conceitos mudaram, consequentemente o comportamento mudou. O que não pode é reprimir por achar que está vivendo algo novo e na verdade você está vivendo uma repressão. Então isso tem acontecido na vida de muitos líderes. Lá num dado momento do ministério isso rompe e ele começa a desencadear um comportamento de pecados escondidos e por fim vem essa colisão por causa do recalque, por causa de reprimir os desejos e os pecados. Então isso é muito grave, isso é muito grave. Quando Paulo fala: o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso eu faço, então eu estou manifestando um caráter, estou revivenciando comportamentos herdados de caráter familiar. E isso precisa ser tratado.